Quem é Jesus Cristo e o que ele fez para se tornar o nosso mediador? Por que dizemos que ele é nosso único mediador? Bom, antes mesmo de que o mundo se torne mundo, de que o mundo venha a existir, Deus ele já havia decidido que Jesus, o seu único filho, seria o nosso mediador entre nós e Deus. Jesus ele é o profeta que ensina a verdade, ele é também o sacerdote que oferece o sacrifício pelos pecados e o rei que governa a igreja. Ele foi escolhido para ser o salvador do povo de Deus. Jesus ele também é verdadeiro Deus, eterno e da mesma essência do Pai. Ele não foi criado e nem foi feito posteriormente, mas ele sempre existiu. Só que no momento certo ele se tornou homem, nascendo da Virgem Maria pelo poder do Espírito Santo. Jesus assumiu a nossa natureza humana, corpo, carne, sangue, com todas as limitações que isso implica, com a exceção do pecado. Ele é então ao mesmo tempo 100% Deus e 100% homem. E essas duas naturezas estão de forma unidas em uma única pessoa, o nosso único mediador, Jesus Cristo. Deus então deu a Jesus tudo o que era necessário para que ele cumprisse perfeitamente a obra da salvação. Já que ele ia ser o mediador, ele precisaria então cumprir os requisitos para se colocar como tal. Ele foi cheio então do Espírito e viveu uma vida sem pecado. Ele não tomou para si a missão de ser o mediador, mas a recebeu de Deus, que colocou em suas mãos todo o poder e autoridade para salvar o povo. Jesus então aceita voluntariamente ser esse nosso mediador, vindo como homem até nós. Ele então vive debaixo da lei, cumprindo ela perfeitamente, sem nenhum pecado, coisa que nós jamais poderíamos fazer, e além disso ele sofre os tormentos da alma e os horrores físicos da crucificação. A crucificação não foi apenas uma dor física, mas também foi uma grande dor espiritual, pois ali ele foi feito pecador, não pelos seus pecados, mas pelo nosso pecado. Ele então morre, é sepultado, mas ao terceiro dia ressuscita. Então hoje Jesus está no céu, à direita do Pai, intercedendo por nós, de onde voltará e virá no fim dos tempos para julgar o mundo, como diz o nosso credo apostólico. Então o sacrifício de Jesus ele foi perfeito, e por ter sido perfeito, por ele não ter tido pecado, ele satisfez completamente a justiça de Deus. Por meio da obediência dele até a morte, ele nos reconcilia com o Pai e nos garante uma herança eterna no céu e também em tudo aquilo que Deus dá a Jesus como herança, fazendo de nós co-herdeiros com Cristo. Nada mais precisa então ser feito por nós ou por qualquer outro, porque Jesus já fez tudo com perfeição. E embora Jesus tenha cumprido completamente a obra da salvação quando ele veio ao mundo, os benefícios dessa salvação sempre estiveram presentes na história. Desde o princípio, Deus prometeu um Salvador. Lá em Gênesis 3,15, nós lemos que a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Então essa promessa não foi apenas dada lá no Gênesis, mas também foi revelada em profecias, foi simbolizada em sacrifícios do Antigo Testamento, e tudo isso apontando para o Cristo. Então na obra da salvação, Jesus ele age conforme as suas duas naturezas. Em alguns momentos nós vamos achar estranho como é que Jesus diz que não sabe de alguma coisa ou parece estar limitado. Porque ele faz o que é próprio de Deus, mas também o que é próprio do homem. Por ser uma única pessoa, tudo isso acontece ao mesmo tempo. Por isso, às vezes, na Bíblia, nós vemos algo humano atribuído a Jesus, mesmo ele sendo divino, e vemos coisas divinas atribuídas a Jesus, mesmo ele sendo humano, porque ele é uma pessoa completa, de duas naturezas, mas uma única pessoa. Jesus, então, não apenas garante a nossa salvação, mas ele também aplica essa salvação às nossas vidas, e ele faz isso intercedendo por nós, nos revelando a verdade pela sua santa palavra e pelo Espírito Santo, e nos convencendo a crer e a obedecer. Além disso, ele nos protege também e vence todos os nossos inimigos, nos guiando até uma vida eterna. Então, para finalizar, o capítulo 8 da Confissão de Fé de Westminster quer nos lembrar que Jesus é o centro de tudo. Ele é o nosso Salvador, o nosso mediador e é o único caminho para Deus. Tudo que nós, tudo que eu, tudo que você precisa para sermos salvos está em Cristo. E isso deve nos encher de gratidão, de fé e de reverência diante dele.
Nós precisamos viver para a glória dele, confiando na sua obra perfeita, sabendo que só Cristo salva.